Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui de volta com a segunda fase em Direito Constitucional. Você que escolheu a nossa disciplina, uma disciplina tão importante quanto o Direito Constitucional, detém supremacia, né? E hoje nós vamos começar a tratar de um tema que vocês adoram. Finalmente, nós vamos conversar um pouco sobre as peças prático-profissionais. É isso mesmo, você sabe o quanto a sua peça é importante para a sua segunda fase, né? Ela não é suficiente para a sua aprovação. Lembre-se sempre disso, não basta acertar a peça para ser aprovado, mas se você errar a peça, possivelmente você não será aprovado, tendo em vista, né, que ela pontua e que errar a peça significa zerar, né, a pontuação em relação a esta parte da prova, o que vai gerar a reprovação. Então, é muito importante que você assista essa aula com cuidado. Ela é uma aula um pouco mais curta que as demais. É uma aula em que nós vamos conversar um pouco sobre essa possível identificação das peças prático-profissionais. Tá certo? Bem, nosso slide lá na aula de hoje, eu coloquei para vocês, né? Como sempre, deixo aí os meus contatos, tá? O Instagram e o Facebook, e ainda meu e-mail, que é professorabrunavieira@gmail.com. E inauguramos falando das peças, e hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque eu vou anotar, então, aula de peças, aula 6, né, do nosso curso aqui, de segunda fase da UAB, e aqui eu deixei em branco para eu fazer as anotações junto com vocês sobre, vamos pegar uma caneta, vamos pegar aqui uma corzinha aqui, vamos fazer vamos colocar o azul, tá? Para nós conversarmos um pouco sobre as peças. Então, primeira coisa que você tem que lembrar é que nossas peças, né, as peças lá em Direito Constitucional, elas são divididas, basicamente, em 3 grandes blocos, né? 3 grandes blocos de peças prático-profissionais, tá? Então, volte para mim. Primeira coisa que você vai fazer no dia da sua prova em relação à peça é tentar identificar, tá? Com base nas informações que o próprio problema vai trazer, em qual bloco possivelmente o seu problema será enquadrado, tá? Então, primeira coisa é identificar qual é o bloco de peças. Nós temos basicamente 3 blocos. Vamos conhecê-los. Agora, eu já comentei em outra aula, né, sobre esses blocos, mas agora nós vamos deixar anotado quais peças fazem parte de cada bloco, tá bom? Essa é uma grande divisão para facilitar na hora da identificação no dia do seu exame. Então, vamos lá para a tela. O primeiro bloco de peças, né, é o bloco conhecido como o bloco das garantias, constitucionais. Bloco das garantias constitucionais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre este bloco. Volte para mim. O bloco das garantias constitucionais, ele vai abarcar aquilo que nós chamamos de remédios constitucionais, tá? Existem outras peças também que nós colocamos aqui por uma questão de divisão, para ficar mais fácil, por uma questão de técnica mesmo, didática, tá? Nós colocamos aqui também a ação de impugnação de mandato eletivo, tá? A ação civil pública e a ação de procedimento comum. Essas 3 peças nós colocamos aqui, embora não sejam propriamente garantias constitucionais, tá? As garantias constitucionais são basicamente os remédios constitucionais, mas nós acrescentamos aqui a esse grupo, né, por conta dessa identificação. Veja, a divisão de grupo não é uma divisão doutrinária, uma divisão clássica, uma divisão que a gente extrai da doutrina simplesmente para seguir aquilo. Não, é uma divisão didática para ajudar o aluno na hora da identificação da peça, né, ter menos chance de errar e identificar de forma equivocada, tá bom? Então, lá nas garantias constitucionais, né, nós temos o mandado de segurança, que nós vamos colocar aqui como MS, né? O mandado de segurança, que se desmembra. Pode ser o mandado de segurança individual ou o mandado de segurança coletivo, tá? Volte aqui para mim. Lembram da aula passada que eu trouxe uma tabela com o objeto de cada remédio, de cada garantia?
Então, você vai pegar essa tabela até para identificar aqui também. Mas veja, o mandado de segurança é aquele remédio que é residual, né? É cabível aí na hipótese de não haver possibilidade de habeas corpus ou habeas data e protege o direito líquido e certo. Basicamente isso. Mas veja, além dessa identificação, você entenda que uma peça do mandado de segurança, que vai ser a primeira que nós vamos começar a fazer, ela vai servir de padrão, de modelo para a elaboração de todas essas garantias constitucionais, a elaboração das peças das garantias constitucionais. Então, todas as garantias constitucionais, elas vão tomar por base, né, o alicerce, o escopo, a peça do mandado de segurança. Porque das garantias, o mandado de segurança, além de ser a garantia, o remédio que mais caiu na prova da OAB, ele é o mais completo, ele tem mais informação. E eu sempre parto dessa regra. Quem sabe o mais, sabe o menos. Então, se você sabe fazer uma peça que tem várias informações, vários requisitos, obviamente que você vai conseguir fazer aquela peça que tem menos requisitos. Se você sabe fazer, por exemplo, lá no bloco de recursos, né, um recurso extraordinário, certamente você não vai ter dificuldade se aparecer um ROC, um recurso ordinário constitucional. Ok? Então, vamos lá para a tela, para a gente continuar. Então, além do mandado de segurança, que tem os dois aí, o inciso 5º, artigo 5º, inciso 69, trata do individual, e o 5º, inciso 70, do coletivo, nós vamos colocar aqui o habeas data. O habeas data, que é aquele remédio constitucional, volte para mim, que protege o que mesmo? Só para relembrar, a liberdade de informação. Mas não é qualquer informação, informação relacionada à sua pessoa, a pessoa do impetrante. Não cabe para informação de terceiros, que isso fique claro, tá bom? Não cabe para informação de terceiros. 3 objetivos, né? Conhecimento dessas informações, retificação, correção dessas informações ou até mesmo complementação, a anotação, que é a terceira possibilidade, que não está prevista no texto constitucional, mas na própria lei que regulamenta o mandado que regulamenta o habeas data, que é a 9504, tá? De 96. Depois nós vamos tratar também na aula da peça específica do habeas data. Mas além disso, vamos lá, garantia constitucional. Além do habeas data, nós temos aqui o habeas corpus, tá? Que também é um remédio constitucional, classificado aí como garantia constitucional, tá? Que protege, volte para mim, que protege a liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer. Liberdade que pode estar sendo ameaçada ou já violada. Aqui, normalmente, você vai pedir um alvará de soltura, se for um HC repressivo, se for um preventivo, um salvo-conduto. Já tem todas aquelas características, né? Que não precisa de advogado, não precisa de capacidade civil. Enfim, ele tem as suas peculiaridades. Veja, embora esses 2 remédios constitucionais estejam aqui no grupo das garantias constitucionais e são peças de direito constitucional, eles nunca caíram como peça prático-profissional na segunda fase da OAB, tá? Os 2 já caíram na parte de questão subjetiva, tudo bem? Então, nas questões dissertativas lá, eles já apareceram, mas nunca caíram em peças prático-profissionais. Mas você precisa conhecer. Como é peça de constitucional, nós vamos estudar todas, tá? Claro que não vamos ficar muito tempo nelas, até porque elas têm menor incidência, tá? Olha lá na tela, então vou colocar aqui ao lado, ó. Vou pôr uma chavinha e escrever que nunca caíram, ó. Nunca caíram, tá? Nunca caíram. Voltando o quê? O que mais que pode aparecer como garantia constitucional? Essa que é uma peça mandado, olha lá, mandado de injunção. Mandado de injunção, que pode ser individual ou coletivo. Do mesmo modo, coletivo, tá? Mandado de injunção, que pode ser o individual ou o coletivo. Volta aqui para mim para conversar um pouquinho sobre isso. Já caiu o mandado de injunção? Caiu. Recentemente caiu o mandado de injunção coletivo, tá? Por que caiu recentemente? Porque ele tem uma regulamentação recente também. De todas as garantias, é o que tem a lei mais nova, que é a Lei 13.300 de 2016. Pode cair de novo, professora? Pode. E, ó, o mandado de injunção, ele caiu não apenas como peça prático-profissional. Ele já caiu como peça e algumas
algumas vezes como questão subjetiva. Cai também em primeira fase. Se você já passou pela primeira fase, certamente você já acertou questão relacionada à teoria, às teorias, né, do mandado de junção, teoria concretista, não concretista, né? Né, das omissões, vai ter aí na sua mente alguma coisa relacionada à síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada não regulamentadas. Então, basicamente, o mandado de junção, ele combate a omissão constitucional. Há um direito, há uma norma de eficácia limitada, não regulamentada, e essa falta de regulamentação inviabiliza o exercício daquele direito, daquela política pública lá, daquele programa, não tem aquele ministério, enfim. A falta de norma, a ausência, a omissão total ou parcial, a lei fala em omissão parcial também, é que impede aí o efetivo exercício de liberdades constitucionais, de direitos inerentes a nacionalidade, soberania, cidadania, tá certo? Vamos lá para a tela para a gente avançar? Além disso, vocês vão encontrar nesse grupo de garantias constitucionais, eu vou até pegar aqui uma borrachinha para não deixar essa divisão ainda, porque eu preciso colocar mais informação aqui. Então, eu vou colocar, ó, tudo o asterisco para as garantias, tá? Que aí eu vou continuar ao lado, porque senão vai ficar complicado escrever do lado de cá. Também aparece aqui a ação popular. Ação popular, tá? Volto aqui para falar um pouquinho da ação popular. Depois do mandado de segurança, das garantias constitucionais, a ação popular é a segunda que mais caiu na sua prova. Já apareceu 3 vezes na sua prova, ela tem vários requisitos, né? Ela é regulamentada por uma lei antiga, mas uma lei muito boa, a 4717, tá? De 65, que é a que regulamenta. É um dos instrumentos da democracia direta, em que nós, né, vamos exercer aquele poder que nós detemos de forma direta. O cidadão tem que ter, né? O estrangeiro, por exemplo, não pode propor ação popular, porque tem que ser aqui a capacidade aqui, o legitimado ativo, ele tem que ser cidadão, ele tem que ter o título de eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos, tá? Ela tem várias peculiaridades, mas basicamente ela visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. Patrimônio público histórico, cultural, paisagístico, é bem abrangente, mas é basicamente isso. Um ato que lesa moralidade administrativa, patrimônio público e meio ambiente. Teremos aula oportuna para tratar com detalhes da ação popular. O que mais que eu coloco aqui dentro desse grupo de garantias constitucionais? Não é uma garantia constitucional propriamente dita aí, tá? Mas a gente coloca aqui porque aqui é o momento em que ela é o local, é o grupo que ela melhor se enquadra, né? Que é a ação civil pública. Então, nós colocamos aqui junto a ação civil pública, lei 347, regulamentação específica, tá? Ela é bem mais abrangente que a ação popular, tudo bem? A titularidade, né, da ação civil pública será aí pessoa jurídica, tá? Então, é diferente da ação popular. Volte para mim. Tem muitos alunos que confundem, né? Ação civil pública, ação popular. Nós vamos fazer todas as distinções. Elas, de fato, têm alguma afinidade quanto ao objeto, mas, por exemplo, a ação popular, ela tem a peculiaridade que só pode ser proposta pelo cidadão, diferente da ação civil pública, que tem os legitimados específicos, Ministério Público, normalmente é uma pessoa jurídica quem vai propor esta ação. Tudo bem? Vamos voltar lá para a tela. Ainda coloco aqui, tá? A ação de impugnação de mandato eletivo. Essa ação, ela vem prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da nossa Constituição, conforme nós estamos vendo aí na tela. Olha lá o que diz o parágrafo 10 do artigo 14. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
15 dias, olha que interessante, né? Ela tem aí o prazo e você tem que ficar atento a isso. No prazo de 15 dias, porque aí isso vai ter que aparecer no problema, se for uma ação de impugnação de mandato eletivo, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, esses são os objetivos, né? O que pode levar à impugnação do mandato eletivo. Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Lembrando ainda que essa impugnação, ela tramitará em segredo de justiça. Salvo aí, né? O autor vai responder, obviamente, se for temerária ou proposta de manifesta má-fé, tá? Manifestamente de má-fé. Volte aqui para mim. Tudo bem quanto a isso, a impugnação do mandato eletivo, também é uma peça que ainda não apareceu na sua prova, mas a gente coloca aí, a gente vai ensinar porque o que abunda não prejudica, principalmente nessa ideia de identificação de peças para vocês, para não correr, né, o risco de aparecer alguma peça que eventualmente vocês não conheçam. Então, por isso que nós focamos aqui bastante nessa ideia de falar o máximo de peça, né? Pode aparecer uma que nunca apareceu? Pode, mas a gente tenta abordar o máximo de peças possíveis para que vocês não corram esse risco e não fiquem preocupados lá no dia da prova. Voltando lá para nossa tela, nós ainda temos, olha lá, mais uma ação que já foi objeto aí de questionamento, que é, na verdade, ó, a última, deixa eu só trocar aqui a canetinha, que eu gosto do azul, que é a ação de procedimento comum, uma inicial, tá? Ação de procedimento, ação de procedimento, ação de procedimento comum, que seria aí uma inicial, tá? Então volte para mim. É nesse momento das garantias constitucionais que a gente estuda também, eventualmente, uma inicial. Mas se você sabe o padrão de uma, você consegue resolver nos demais problemas. Tá, esse é o primeiro bloco. Garantias constitucionais. Dentro, remédios constitucionais, mandado de segurança individual coletivo, habeas data, habeas corpus, mandado de junção individual coletivo, ação popular, ação civil pública, ação de procedimento comum e ação de impugnação de mandato eletivo. Aqui é o momento até de identificar, né, para que caia, para que seja uma dessas peças conhecidas no bloco de garantias constitucionais, o processo tem que estar começando. É uma inicial, entenderam? Então, se tiver lá uma informação de que, olha, o tribunal julgou de tal maneira, inconformado com a decisão do tribunal, pronto, já não é uma garantia constitucional. Provavelmente não. Por quê? Porque se já houve decisão e eu quero impugnar aquela decisão, eu não vou entrar com uma inicial. Eu vou entrar com um recurso. Ok? Atenção aqui. Ótimo. Feito isso, tá bom. Aí vamos para o próximo bloco, lá na tela para eu falar. Depois desse primeiro bloco de garantias constitucionais, nós temos um segundo bloco, que agora vamos mudar então de cor para o segundo bloco, que é um bloco interessantíssimo e talvez o bloco mais importante da sua segunda fase, que é aquele bloco que contém as ações, tá? Do controle, ações do controle de constitucionalidade. Ações do controle de constitucionalidade. A letrinha tá meio ruim, mas você faz no seu caderno bonitinho aí, tá? Volte aqui para mim. O tema controle de constitucionalidade, já afirmei e reitero, é o tema que mais cai na sua peça, de 4 questões subjetivas. Eu já vi prova que de 4, 3 eram relacionados ao controle de constitucionalidade. A ação direta de constitucionalidade já caiu como peça prático-profissional, portanto, você precisa aprender o controle. Se você escolheu o direito constitucional, você sabia, pelo menos, ou tinha noção, de que teria que enfrentar este tema, controle de constitucionalidade, tá? Dentro dessas ações do controle, quais seriam as ações, quais são as possibilidades que podem aparecer na sua prova? Vamos lá para a tela? Então, nas ações de controle, nós podemos ver a clássica, né? Que é a ADI.
tá? Antigamente a gente chamava de ADIM, mas atualmente o Supremo tem utilizado essa terminologia, ADI. E a gente deve acompanhar a terminologia adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O que é a ADI, né? Volte para mim. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Você vai encontrar a ADI na Constituição, artigo 102, inciso 1º, a linha A. 102, inciso 1º, a linha A. E vai encontrar na lei que a regulamenta, que é a Lei 9868 de 99. Então, artigo 102, inciso 1º, a linha A, e na Lei 9868 de 99, tá? Esta é a ADI genérica. Mas nós vamos lembrar que existem ainda outra faceta da ADI. Aliás, a ADI a gente fala em 3 espécies: genérica, por omissão e interventiva. Mas eu vou pôr separadamente para ficar mais fácil aqui a sua memorização primeiro dessa divisão em blocos. Voltando lá para a tela. Além da ADI, nós vamos encontrar aí no bloco de ações do controle a ADC. O que significa ADC? Ação declaratória de constitucionalidade. De constitucionalidade. Por que eu escrevi essa? Porque a ADI todo mundo conhece, a ADC nem todos. Constitucionalidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Volte para mim. Ô, professora Bruna, por que tem uma ação para declarar a constitucionalidade das leis? Eu ainda não estudei toda a teoria do controle de constitucionalidade, mas eu já tenho noção que o processo legislativo, ele observa regras constitucionais. E que o legislativo, ao elaborar as leis, ele respeita essas regras constitucionais. E, aliás, lá mesmo, na elaboração destas normas abstratas e genéricas, é feito um tipo de controle de constitucionalidade que, se eu não me engano, é chamado de controle prévio de constitucionalidade. Bem, todas essas colocações estão corretas. De fato, o legislativo, quando está criando a lei, ele tem, por exemplo, uma comissão própria, a tal da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que ela dá um parecer justamente analisando se aquele projeto de lei está ou não de acordo com a Constituição, se ele viola ou não o texto constitucional. E olha que é um parecer terminativo. Se a CCJ disser que o projeto é inconstitucional, certamente o projeto será arquivado, tá? Então passa sim por um controle prévio. E mesmo se a CCJ não observar a violação daquele projeto em relação à Constituição, o projeto viola a Constituição, ela não observar, ainda dá para fazer controle prévio quando o projeto chega na fase de deliberação executiva, na fase em que o presidente da República vai sancionar ou vetar. O artigo 66, parágrafo 4º, traz um dos motivos que podem levar o presidente a vetar um projeto de lei é o fato daquele projeto ferir a Constituição. Então, é o chamado veto jurídico, quando o presidente veta um projeto por razões de inconstitucionalidade. Veja aqui novamente, o projeto nem virou lei ainda, mas já está sendo analisada a sua constitucionalidade. E aí você vai perguntar, mas peraí, e aí eu preciso de uma ação para propor no Poder Judiciário para dizer o que ela já é, para declarar que a lei é constitucional, mas, pô, ela passou pela CCJ, ela foi sancionada, ela é presumidamente constitucional. De fato é. Mas essa presunção não é uma presunção iure et de iure. O que é isso, professora? Presunção iure et de iure. E uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Ao contrário, é uma presunção iuris tantum. Que é isso? Iuris tantum. Presunção relativa, que admite prova em contrário. Então, tem um detalhe na ADC que só poderá ser proposta se ficar claro lá na inicial, se ficar demonstrada a controvérsia judicial relevante. Como assim? Esse é um requisito que vai constar da sua petição, que, eu tô juntando aqui os acórdãos diferentes. Porque eu chego no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ aqui, no meu caso concreto, no controle difuso, diz que a norma é constitucional, que não fere a Constituição e manda aplicá-la no meu caso. Mas eu vou lá para o Rio Grande do Sul para discutir o mesmo assunto, e o TJ do Grande do Sul diz, não, fere a Constituição Federal, é inconstitucional. O Supremo fala, epa, peraí, para decidir essa questão de constitucionalidade,
E ainda para ter efeitos erga omnes, quem tem que fazer isso sou eu. Eu guardeio a Constituição. Eu sou o guardião. Eu protejo a Constituição. Então, essa ação declaratória de constitucionalidade nada mais é do que aquela transformação, um pedido para transformar uma presunção relativa em presunção absoluta de constitucionalidade. Porque a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decidir, né, o mérito desta ação declaratória, o efeito que será produzido será erga omnes para todas as pessoas. De modo que não vai poder mais haver essa divergência entre tribunais. Porque se o Supremo decidir, decidido estará aqui embaixo. Os órgãos inferiores, eles terão de cumprir. Porque essa decisão do Supremo, ela também, além de ter efeitos erga omnes, ela vincula todos os órgãos do Judiciário, exceto o próprio Supremo, que eventualmente pode modificar a sua decisão, mas ela vincula os órgãos do Poder Judiciário, toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal, tudo. Ok? Então é esta ação. A previsão constitucional dela, ela é igual à previsão da ADI genérica, no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, e a sua regulamentação também vem na mesma lei, que é a Lei 9868 de 99. Vou até colocar aqui os artigos. Põe aqui na tela, por favor. Então, na Constituição, artigo 102, inciso 1º, a linha A de amor. Olha só, a professora tá romântica hoje. Voltou inspirada. Artigo 102, inciso 1º, a linha A de amor. E a regulamentação que se dá pela Lei 9868 de 99. A regulamentação das duas aqui que nós acabamos de analisar. Tá certo? Além dessas duas, professora, tem mais? Tem, bebê, tem mais ação. Qual que é a próxima aqui? Ah, uma que vocês não conhecem muito, não. Vocês até confundem o nome. É a tal da ADPF. Que é isso, professora? Traduz, porque eu não sei o que é. Tudo bem, tô aqui exatamente para isso, né? Para isso, para ajudar você a melhor resolver a sua peça e, no mínimo, saber o nome da ação que você vai propor. Então, essa aqui, ó, não é ação, tá? É a arguição, opa, de descumprimento de preceito, arguição, de descumprimento de preceito fundamental. Opa! Ô, canetinha, me ajuda. De preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito. Tem uns que não adianta. Deixa eu pôr uma borrachinha, vamos ver se ajuda aqui. Arguição de descumprimento de preceito. Deu certo. Preceito fundamental. Volta aqui para mim para conversar um pouquinho sobre ela. A ADPF, só para traduzir o nome, estudaremos isoladamente cada ação. Eu vou arguir. O que é arguir? Vou questionar. Eu vou, comunicar. Eu vou peticionar, eu vou arguir, eu vou comunicar. Tá, que não está sendo cumprido, porque descumprir é não cumprir. Tá certo até aqui? Eu vou arguir, vou questionar, eu vou falar para o Supremo que não está sendo cumprido um preceito fundamental. O que é um preceito fundamental? Bem, você pode até não saber, mas é uma parte, um preceito deve ser uma parte fundamental importante. É uma parte importante da onde? Se o controle é no Supremo Tribunal Federal e o controle é de constitucionalidade, deve ser uma parte importante da Constituição Federal. É isso mesmo. Eu vou arguir que não está sendo cumprido uma parte importante da Constituição, seja uma parte expressa ou seja algo decorrente de princípios por ela protegidos. Então pode ser uma coisa implícita? Pode também, tá? A ADPF, ela é regulamentada também pelo artigo 102, mas não o inciso 1º, o parágrafo 1º da nossa Constituição. 102, parágrafo 1º da Constituição e a sua lei específica, que é a Lei 9882 de 99, tá? Então, vou colocar aqui, artigo 102, pode colocar aí na tela,
parágrafo 1º da nossa Constituição e Lei 9882 de 99. 9882 de 99. Volta aqui para mim. O detalhe desta ação é que é uma ação subsidiária, tá? Cabível apenas quando não houver outro meio eficaz para resolver o problema, para resolver essa violação, tá? Para sanar a lesividade, tá? Cabível apenas quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Na tela para mais uma ação de controle, olha lá. Então, tem ainda a ADI interventiva, tá? Que tem a ver, volte para mim, que não tem a ver com essas outras ações, não. Ela antecede um processo de intervenção federal, tá? É cabível quando houver violação a princípio constitucional sensível, princípios constitucionais sensíveis, artigo 34, inciso 7º da Constituição. Por exemplo, você sabe que a União, ela repassa parte da sua arrecadação tributária para os estados e desta arrecadação tem um percentual específico para ser utilizado com educação e saúde, tá? Educação e saúde. E aí, se o estado que recebeu esta verba não utilizar em educação e saúde, é possível intervenção federal. A União vai intervir neste estado, suprimindo parcela da sua autonomia para que aquilo seja restabelecido. Essa intervenção ela é antecedida de uma ADI interventiva. Tem legitimado próprio, no âmbito federal é só o Procurador-Geral da República, no âmbito estadual só o PGJ, né, que é o representante do Ministério Público no âmbito estadual. Quem julga no âmbito estadual é o TJ, quem julga no âmbito federal é o Supremo Tribunal Federal, e ao final, quem decreta a intervenção é o chefe do Executivo, que vai ser, no âmbito estadual, o governador e no âmbito federal, o presidente da República. Mas nós vamos falar um pouquinho dela separadamente, também é uma ação que não caiu ainda. E ainda coloco aqui dentro dessas ações do controle, volta aí a última peça dentro deste bloco, que é a peça relacionada à reclamação constitucional. Então, a reclamação constitucional, ela também entra aqui, tá? Como peça. Tá certo? Então, ó, sempre que você for fazer a peça, não esqueça de desenhar esse bloco, tá? Para que você identifique a peça, ainda que por exclusão. Então, você desenha esse bloco, que aí você vai ter noção de como identificar corretamente a peça. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais um slide em branco. Não, eu vou apagar esse para ficar mais fácil, então, para a gente colocar o terceiro e último bloco. Então, vou apagar esse aqui, das ações do controle. Você já tem ele aí no seu caderno, certamente você já anotou. E vamos apagar ele aqui, para fazer o terceiro bloco de peças, que é o bloco conhecido como bloco dos recursos, tá? Bloco do recurso. Deve ter um jeito aqui de apagar tudo, né? Em vez de ficar aqui um por um, mas vamos lá. Vou aprendendo. Devagar eu vou mexendo nisso aqui. Slide, essas telas assim novas. Devagar a gente vai aprendendo. E você vai respirando enquanto isso. Então, vamos pegar agora uma outra cor. Canetinha aqui. Vou mudar a cor também para animar. Vamos pegar agora um verde. Verde Esperança. Olha que interessante. Verde Esperança, você vai lembrar do terceiro bloco, que é o bloco dos recursos. Bloco dos recursos. Volte para mim antes da gente começar a falar do bloco dos recursos. Então, fizemos garantias, né? Ações do controle e recursos. Tem muitos alunos que têm medo, né? Ah, vai cair recurso, que difícil que é. Não é, tá? De fato, o bloco de recursos, ele traz mais requisitos, muitas vezes, do que as iniciais, por exemplo. Só que o bloco de recurso, o que você vai ter que memorizar e efetivamente aprender é encontrar esses requisitos dentro da lei, dentro da Constituição, dentro dos códigos, né? Só isso, porque tá tudo lá.
Diferentemente das iniciais, em que você vai procurar muitas teses, né? O que vai pontuar mais na ação, uma garantia constitucional, é a tese jurídica. E aí você precisa pesquisar mais isso para encontrar. No recurso, a tese já vem pronta. Porque, na verdade, tem uma decisão que colide com aquilo que você não aceita e você só vai rebater essa decisão. Então, a tese já vem pronta. É só contradizer aquilo que está escrito na decisão. Então, no mérito, no conteúdo, o recurso é mais fácil do que uma inicial. É que na parte formal é que os alunos se pegam, com medo, né, de não acertar os requisitos formais. Mas veja, os requisitos formais, eles vêm previstos no texto constitucional e nas normas infraconstitucionais. E você estará com o vade-mecum em mãos no dia da prova. De modo que não precisa ter medo de não encontrar requisito formal, de não saber fazer. Você não precisa saber. Você precisa saber encontrar no seu vade-mecum esses requisitos formais. Tudo bem? Quais são os possíveis recursos? Olha lá na tela, para nós conversarmos um pouquinho sobre esses possíveis recursos, né? Seguinte. Primeiro, e talvez mais importante, recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Conhecido como REST. Volte aqui para mim. O recurso extraordinário, ele é o mais completo de todos. Sim, ele tem, sim, vários requisitos constitucionais. Repercussão geral, tá? Tem vários requisitos de admissibilidade. Então, a gente vai estudar todos. Mas veja, se você aprender a fazer o recurso extraordinário, todos os outros você vai tirar de letra. Combinado assim? Vamos lá para a tela para mais um. Além do recurso extraordinário, nós temos aí o conhecido ROC, que é o recurso ordinário, que não dá para negar que eu sou do interior de São Paulo, né? Ordinário, não dá para negar, né? Constitucional. ROC. Já caiu, professora? Já caiu. ROC, recurso ordinário constitucional. Aqui o REST, recurso extraordinário, tá? As hipóteses, volte para mim, as hipóteses de cabimento do ROC nós vamos encontrar na própria Constituição, né? Tem os casos específicos e vamos estudar ele com calma, não precisamos nos anteceder agora, tá? Volta lá para a tela para mais alguns recursos, olha lá. Também vamos falar do recurso especial, que vai lá para o STJ, tá bom? Aqui STF, tá? STJ. Vamos falar da apelação. Vamos falar dos agravos. Vamos falar dos embargos. Basicamente, pode voltar aqui para mim, é isso que você vai encontrar de peças prático-profissionais em direito constitucional. Professora, pode aparecer uma que não seja dessa? Pode. O examinador pode tudo. Sempre parta dessa premissa. Ele pode tudo. Mas possivelmente vai cair uma dessas. Porque essas são as peças tipicamente constitucionais. Aliás, não apenas, né? Porque nós colocamos lá uma ação de procedimento comum, que não é uma peça tipicamente constitucional. É uma inicial comum que você vai aprender a fazer e vai manejar dentro do direito constitucional. Tem alguns recursos aqui também que não são específicos nossos, mas que nós podemos utilizar aqui. Então, sabendo fazer um grande recurso, todos os outros você conseguirá fazer sem problema algum, tá? Então, basicamente, são essas 22 peças. Tá? Se você contar, você vai ver que tem aí 22 peças que podem aparecer na sua prova. Primeira coisa que você vai fazer é dividir em esse grupo. Esse quadro você pode até fazer na sua casa. Já coloca lá numa folha, cola já no seu quarto para você acordar e já dar de cara com o quadro. Vai dormir, olha de novo pro quadro. Deixa na geladeira também. Vai pegar uma coisa na geladeira, olha de novo pro quadro. Porque você precisa conhecer, né? O que é que você tá com quem, que baile que você tá indo, né? Que tipo de música que toca lá, para você já ter noção de quais peças podem aparecer na sua prova, tá? Feito isso, aí identificada qual grupo aí de peça, pelo menos dividir, e aí você vai conseguir identificar a peça, nós vamos fazer juntos isso. Eu trouxe, né, os problemas
Por meio dos problemas, vocês vão ver que dentro do problema vai aparecer palavra-chave. E nós vamos grifar essas palavras-chave, né? Por exemplo, inconformado com a respeitável decisão X. Palavra-chave, inconformado. Recurso. Matou ali, né? Proteção de direito líquido e certo, não amparado. Opa! Garantia constitucional, mandado de segurança, tá? Então, vai aparecer palavras-chave dentro do problema. E nós vamos fazer isso juntos. Por isso que eu vou trazer vários problemas, né? Já trouxe questão nas outras aulas e vou continuar trazendo problemas que já caíram na prova para vocês treinarem. Eu gosto de gente treinada. Eu gosto de estratégia, né? Fui judoca. Eu gosto dessa coisa, né? Do treinamento, dessa sistemática para que vocês, quanto mais vocês treinarem, né? Menos chances de serem reprovados. Mais chance de passarem com uma boa nota, inclusive. Tá? Então, identificada a peça, que nós vamos fazer isso juntos, mas você vai dividir em bloco e depois identificada a peça, você vai ter que responder basicamente 5 perguntas, tá? 5 perguntas. Para começar a elaborar a sua peça, você vai ter que responder basicamente 5 perguntas. E aí eu vou de novo, vamos colocar de novo aqui, vamos voltar lá para a tela, eu vou apagar de novo, deixa eu ver se tem uma forma de apagar tudo. Apagar toda a tinta do slide. Aí, vai mexendo que você aprende, né? É isso, é o treino que leva. Então, vamos pegar uma outra caneta e vamos pegar aí uma canetinha agora azul escuro. Então, identificar a peça, vai responder 5 perguntas, tá? Perguntas. Que você mesmo vai fazer. Primeira pergunta. Quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? Quem que é meu cliente? É pessoa natural? É pessoa jurídica? Volte para mim. Eu preciso saber quem é o meu cliente para saber quem é o autor da ação. Quem é o impetrante, se for uma garantia constitucional? Quem é o autor da ação, se for uma ação de procedimento comum? Quem é o autor popular, se for uma ação popular? Quem é o recorrente, se estivermos tratando de recurso? Quem é o recorrido? Eu preciso saber quem é o meu cliente. Que lado que eu estou defendendo? É uma pessoa natural, física, natural? É uma pessoa jurídica? Porque, por exemplo, se for uma pessoa natural, não vai ser uma peça em que só pode ser impetrada por uma pessoa jurídica. Tá certo? Segunda, né? Segunda, lá na tela. Segunda pergunta. O que esse meu cliente quer? O que ele quer? O que esse meu cliente quer? Volte aqui para mim. Então, ele quer que seja declarada a inexigibilidade de um crédito. Ele quer um alvará de soltura, ele quer ser solto. Ele quer que seja declarada a inconstitucionalidade da lei X. Ele quer que seja declarada a constitucionalidade da lei Y. Ele quer anular um ato lesivo ao patrimônio público. Enfim, ele quer impugnar o mandato eletivo. Eu preciso saber o que ele quer. Por quê? Porque ao definir a resposta dessa questão, o que ele quer, eu defino o meu pedido. O que eu vou pedir lá na tela. Então, aqui, ó, tem a ver com o pedido. Tem a ver com o pedido. Terceira pergunta que você vai fazer. Contra quem que ele quer isso? Quem que está resistindo ao direito do meu cliente? Volte para mim. Contra quem? Eu preciso saber aqui quem é a autoridade coatora, no caso de uma garantia constitucional. Quem é o recorrido, no caso de um recurso. Quem é o réu? Contra quem? Quem é que está resistindo a essa pretensão? Quem é que está negando o fornecimento de medicamento? Quem é que está cerceando a liberdade de locomoção? Quem é que está negando o acesso à informação? Quem é que está lesando o patrimônio público? Entenderam? Para a tela.
Quarta pergunta, importante aqui. Qual é o motivo desta resistência? Qual o motivo desta resistência? Por que ele está resistindo? Qual o fundamento para negar isso? Por que eu preciso saber aqui o motivo? Porque é aqui que eu vou atacar. Aqui é que eu vou encontrar a minha causa de pedir. É aqui que eu vou atacar. É aqui que eu vou encontrar o fundamento. É aqui que eu vou encontrar a causa de pedir. É aqui que vai entrar tese jurídica. Tese jurídica. É aqui que você vai ver lá a pontuação máxima. Essa tese jurídica aqui pode valer até 2,5 na sua peça. Então é importantíssima essa pergunta 4. Porque é a que mais pontua aqui. E por fim, a última pergunta, que é a pergunta 5ª aqui, ó. 4 tá aqui, né? Qual a fase processual do problema? Qual a fase processual? Volte para mim. Em que momento do processo? Está começando? É uma inicial? Já houve decisão? É um recurso? É uma decisão? É uma sentença? Uma decisão interlocutória? Qual a fase processual? Eu preciso saber da fase processual. Para que eu preciso saber? Para identificar o grande grupo, se é uma ação, se é uma garantia, se é uma ação de controle, se é um recurso. Tá certo? Ótimo. Além dessas perguntas, Bruna, volte aqui para a tela então. Além dessas perguntas, aí você vai entrar numa parte importante, que é a parte da tese jurídica. Tese jurídica. Você vai entrar nessa parte aqui importantíssima da tese jurídica. Como é que eu vou encontrar a tese jurídica, professora? Essa eu tenho dificuldade, não consigo encontrar. Eu tenho dificuldade aqui na tese jurídica. A tese jurídica eu vou encontrar por meio de palavra-chave. Então, no próprio problema, volte para mim. Eu já falei para vocês que no problema vocês terão que grifar as palavras-chave. Do que trata esse problema? Trata de licitação, trata de concurso público, trata de lesão ao patrimônio público, trata de moralidade administrativa, trata de princípio da igualdade, trata de omissão inconstitucional, trata de direito líquido e certo. Eu preciso encontrar essas palavras-chave. Por quê? Porque eu vou grifar no problema e depois eu vou lá no índice remissivo, que também vai ter coisas grifadas lá. Eu vou no índice remissivo para eu encontrar essas palavras-chave, porque ele vai dizer quais os artigos que são remetidos. Quais os artigos, né? Remetidos lá no índice remissivo, que trata daquele assunto que é do problema. Porque alguns desses artigos, quando não todos, serão utilizados como fundamento da sua peça prático-profissional. Ok? O que mais em relação à tese jurídica? Volta aqui. Então, nós já vimos, palavra-chave. Palavra-chave que tem relação com o quê? Com o índice remissivo. Índice remissivo. Ok? Segundo, identificar o vício. O problema. Qual o problema? Qual é o vício? É um vício, volte para mim, é um vício material? É o conteúdo da norma que tem problema? É um vício formal? A norma não observou regras relacionadas ao processo legislativo? A norma foi iniciada por alguém que não tinha competência para tanto? É um assunto de matéria da competência privativa da União. Está lá no artigo 22.
Mas quem iniciou o projeto de lei foi um Estado, competência estadual. Pode? Usurpação de competência. Há problema aqui. Então, qual que é o vício? Natureza formal, natureza material? O que mais? Terceira pergunta, dentro da tese, hein? Olha lá na tela. Será que houve violação de súmula? Ou súmula vinculante? Volte para mim. Você já deve ler todas as súmulas relacionadas ao direito constitucional. As comuns e as súmulas vinculantes. Porque muita coisa é extraída da jurisprudência e está lá na súmula. Então, será que tem uma súmula sobre o assunto? Vamos dar uma olhada nas súmulas. Importante. E uma quarta pergunta importantíssima. Volte aqui para a tela. Importantíssima, olha lá. Princípio 4. Há algum princípio Há algum princípio? Todos os princípios você deve lembrar aqui. O examinador não vai descontar ponto se você colocar um princípio absurdo lá. Agora, se faltar algo, ele vai descontar. Volte para mim. Se faltar alguma coisa, ele vai descontar. Pode voltar para mim. Princípios servem para fundamentar a peça prático-profissional, para colocar como tese jurídica e para responder questão. Então, assim, eu já sugiro que de todos aqueles incisos do artigo 5º, os relacionados aos princípios, você já faça em casa pequenos parágrafos. Você vai parafrasear o artigo 5º que trata de princípio. Então, por exemplo, devido processo legal. Nós tivemos uma aula aqui em que nós falamos do devido processo legal. Que ele abarca contraditório, ampla defesa. Você já pode fazer em casa um parágrafo sobre isso. Você assiste a aula, você lê o que está na Constituição e tenta formular um pequeno parágrafo. 3 linhas, 4, no máximo. Um pequeno parágrafo sobre o princípio. Tente fazer isso com todos os princípios constitucionais. Ou alguns. Se não der tempo de fazer com todos, não tem problema. Já fica pronto o parágrafo para você colocar na sua peça ou, eventualmente, você colocar numa questão subjetiva. Então, é relevantíssimo você fazer um princípio já parafrasear para colocar ele na sua peça. Os princípios, eles vão... É como se colocasse um glitter. Não sei se você já usou isso na época da sua infância. Na minha infância eu usei, né? É como se você jogasse um glitter no seu caderno lá. Você vai iluminar a sua peça com princípio constitucional. E ele pode aparecer no gabarito e ele vai pontuar. E além de pontuar, o examinador vai gostar. Porque ao ler, ele vai sentir o raciocínio jurídico forte que você conhece, além do texto constitucional. Você conhece os princípios e sabe falar sobre eles, sabe escrever sobre eles. Vocês olhem as provas anteriores e embaixo de cada questão, de cada peça, está escrito lá. A mera transcrição de artigo não pontua. O que ele quer dizer com isso? Mostre que você sabe mais. Mostre que você não é apenas um sujeito que acha no vadimeco e copia. Mostra que você conhece. Quem treina princípio em casa já chega no dia da prova um passo na frente. Você sabe que o índice de aprovação é baixo. Quem quer fazer parte do índice dos aprovados? Esse índice e esse lugar excepcional, porque a regra é reprovação. A regra é reprovação. Quem quer fazer parte da exceção, que é o rol de aprovados, faz aquilo que os outros não estão acostumados a fazer. Pegar em casa, ler o princípio, entender, buscar uma doutrina e escrever um pequeno parágrafo sobre os principais princípios no texto constitucional, previstos no texto constitucional,
é chegar na prova um passo na frente de todos aqueles que estão ao seu redor. Porque são poucos os alunos que fazem isso. Eu espero que você seja um deles. Estou aqui para te ajudar a ser o melhor. Nesse primeiro momento você não está competindo, você está competindo só com você mesmo, acertar peça, acertar as questões. Mas na vida, possivelmente você vai ter que mostrar quem você vai ter que se diferenciar. E é dessa maneira, fazendo aquilo que as pessoas não estão acostumadas a fazer, que você se diferencia. E aí tem um lugar no mercado de trabalho, um lugar digno, em que você é respeitado, em que as coisas fluem, em que você recebe um bom salário e que sua vida melhora. Era isso que eu queria falar na aula de hoje. Esta foi só de um bloco, porque é uma aula especial, uma aula importante, em que eu te dou as dicas para você identificar as peças. E agora, das próximas, a gente começa efetivamente resolvendo problemas e explicando cada peça. Tá? Primeiro você precisava ter esse arcabouço. E também teremos a aula para grifar o vademecum, que é uma aula também importante, que vai ajudar nessa identificação. Com o vademecum grifado, separado, é muito mais fácil você descobrir as peças. Então, nós vamos precisar isso também. Então, já estou me preparando para gravar esta aula de marcação. Tá bom? Um abraço, bom descanso e até a nossa próxima aula.